Shalom, igreja, amém? Shalom, igreja, amém? Vocês estão cansados, não, né? Ninguém está cansado hoje. Antes de eu começar essa palavra de oferta, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui vieram dispostos a serem convencidos a ofertar? Levanta a mão. Convencidos? Quantos vieram conscientizados que vão ofertar? Sempre quando eu subo no altar, eu ministro sobre isso. Eu falo que pessoas que são convencidas a ofertar na casa do Senhor, todo culto, elas precisam receber uma palavra motivacional para ofertar. Essas são as convencidas. Mas tem as conscientizadas, Marcelo. As conscientizadas, elas já saem de casa sabendo por que elas vêm até aqui. Eu preciso entregar algo no altar do Senhor. Você que é conscientizado, levanta a sua mão. Fala: eu sou conscientizado, eu quero ofertar, eu quero ajudar na obra. Amém? Vamos ler em Gênesis capítulo 22. É uma passagem muito conhecida. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Tem uma observação nesse texto que me chama muito a atenção. Deus fala para Abraão e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Porque às vezes o que Deus pede de você talvez seja único. Talvez você só tenha esse. E aí você fala: Senhor, mas precisa. E o Senhor fala: eu quero o que você tem de único. Amém? Ele fala: o teu único filho Isaque, a quem amas. Segunda característica do texto: o Senhor não pede para você nada que você ama. Talvez Ele está te pedindo algo, é porque Ele sabe que isso que você tem agora não é para você, mas é para te amadurecer. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu diria: o posicionamento gera provisão. O posicionamento gera a provisão. Quando Deus pede Isaque para Abraão, é muito incrível, porque o Senhor não pede só o filho, o Senhor pede o único. O Senhor não pede só o único, o Senhor pede a quem Ele ama. É muito difícil nós nos colocarmos em posição de ofertar quando o que o Senhor pede é tudo que você tem. Quando o que o Senhor pede é o teu sonho, aquela semente que você almejou durante tanto tempo. Nós olhamos para Deus e nós falamos: Senhor, se eu te entregar, às vezes o cristão tem essa impasse de falar: eu vou te dar para receber algo em troca. Mas quando nós derramamos o nosso coração no altar do Senhor, nós entendemos que a nossa oferta, ela sempre vai ser voluntária, sem querer algo em troca. E é aí que o Senhor faz. Abraão, um homem obediente, pai de nações, um homem muito titulado na Bíblia. Quando eu leio esse texto, eu entendo que Abraão, antes de ofertar Isaque, ele oferta o amor pelo teu filho. Antes de Abraão subir um monte alto e ofertar Isaque, ele já tinha ofertado. Antes ele subir o monte, ele já tinha ofertado seu filho, antes de subir o monte. Às vezes nós vamos para a casa do Senhor e nós falamos: Senhor, eu tenho algo para ti, mas eu ainda não sei o que é. Quando o Senhor fala para nós prestarmos um culto racional, o que Ele pede é que nós tenhamos concepção do que nós vamos entregar a Ele. E você já vai entender o que eu quero dizer. Quando nós nos planejamos em obediência a fazer algo para o Senhor automaticamente toma conta de tudo que Ele já nos propôs. Nós temos uma dificuldade como cristão. Nós temos dificuldade em dar para Deus o que é dele, mas que nos sacia. Eu vou dar um exemplo. Quantos aqui trouxe um valor simbólico para a tua oferta, tua primícia, teu dízimo? Mas quantos aqui não vão dar esse valor simbólico, porque vai pesar no lanche pós-culto? Você está mais disposto a investir no que você come pós-culto do que você recebe aqui na igreja. Quantas vezes eu já vinha para um culto, o pessoal da igreja me apresentou uma pizzaria chamada Felite. Ô prova, irmão, ô prova que a pizza é gostosa, mas é cara. E você fala para
para os irmãos: não me chama na Felite, não me chama para Felite, não me chama para Felite. Aí meus irmãos falam: vamos comer uma pizza? Você fala: onde? Eles: na Felite. Aí você fala: oh meu Deus. Só que quando você pensa na recompensa do pós-culto, você pensa no sabor. Iago, aquela pizza vale a pena. Mas quando nós falamos de dízimo, primícia e oferta, nós esquecemos o valor que isso traz para nós. Nós retemos o que pode ser do céu. Por quê? Porque a gente quer algo que vem e vai descer o nosso ego. A gente prefere matar a nossa fome carnal. A gente prefere colocar a obra do Senhor a segundo plano. Porque primeiro é minha vaidade, primeiro é meu rolê pós-culto, primeiro é o que eu vou fazer. Quando nós olhamos para Abraão, irmão, ele não oferta tudo que ele tem. Ele oferta muito mais que isso. Quem aqui tem coragem de ofertar um filho para o Senhor? Nós não temos essa coragem. E não é porque falta cristianismo dentro de nós. Eu preciso que nós venhamos colocar a mão na nossa mente, venha criar essa concepção de que quando nós nos posicionamos para prover o céu, então o céu ele se preocupa com os nossos atos terrenos. Eu escrevi aqui algo que me comoveu demais, meu irmão. Se Deus te pediu algo, acredite, haverá provisão. Quando você se compromete a fazer algo na terra, o céu, ele se posiciona perante a você. Quando você se compromete a fazer algo, a terra se posiciona perante o céu. Vou repetir: quando você se compromete a fazer algo, a terra se posiciona perante o céu. Mas quando Deus te chama para fazer algo, então é o céu se comprometendo com a terra. O mais precioso disso é que quando nós criamos uma aliança entre nós e Deus, nós falamos: Senhor, eu vou fazer, porque o Senhor me chamou para isso, e a tua palavra diz que se eu for aí o Senhor vai comigo. Mas quando o Senhor te chama para algo, para uma oferta, para um ministério, para um chamado terreno, quando Ele te chama para algo, então você pode ter certeza que não é a terra se comprometendo com o céu, mas é o céu se comprometendo com a terra. Ele não é filho do homem para que minta, muito menos para que se arrependa. O que o Senhor colocou no teu coração, a semente que Ele tem te pedido, pode acreditar, haverá provisão da parte do céu. Quando Abraão entrega o teu filho, ele acha que não haveria substituição, mas antes dele descer o cutelo, aparece o cordeiro. O Senhor está falando: ei Abraão, eu sou o Deus da provisão. Eu não pedi o teu sonho para te roubar, eu pedi teu sonho para testar a tua fidelidade. O Senhor, Ele tem compromisso com pessoas que são fiéis a Ele. O Senhor, Ele só tem compromisso com pessoas que são fiéis a Ele. Eu acredito que um dos passos que nós devemos dar perante a fidelidade é a obediência. Quando nós olhamos na Bíblia e nós passeamos pela Bíblia, nós vemos diversos homens de fé que viveram uma vida escandalosa financeira, viveram uma provisão violenta. Mas quando nós olhamos para a primordialidade dos passos deles, nós vemos que no início existia uma retidão, existia uma obediência. Davi, lá em Samuel, ele é chamado segundo o coração de Deus. Mas não é porque ele já era rei, é porque no pasto havia obediência, onde ninguém via, já havia obediência. Aí você fala: Jorge, o que isso tem a ver com oferta? Tudo. Porque quando Davi está posicionado perante Deus, um homem que era apenas pastor de ovelhas e tocava uma harpa enquanto cuidava de ovelhas, porque quando ninguém está vendo, é isso que nós fazemos, nós adoramos. Quando ninguém te vê, é isso que nós fazemos, nós adoramos. Então o homem que é colocado para ser pastor de ovelhas, o excluído da família, o tal ruivo pequeno, depois de uns anos, devido à obediência, ele está em um reinado totalmente acima. E quando nós olhamos para esse reinado, Davi simplesmente está pronunciando algo. Ele está falando: tudo que eu tenho é dele. A cada salmo que Davi escreve é uma recompensa ao céu. A cada salmo que Davi escreve é uma gratidão ao céu. Ah, eu pequei, mas sobre ele havia uma obediência. O que eu quero te convidar essa noite, ser obediente perante essa presença. Meu irmão, eu não sei como está a sua casa, mas eu acredito que o Deus da provisão não conhece a palavra impossível. Eu quero liberar aqui
essa noite, esse domingo, haverá uma provisão do céu na sua casa. Haverá uma provisão do céu sobre a sua finança. Haverá uma provisão do céu sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus. Nós profetizamos nesse altar sem medo de errar. Porque quando nós abrimos a boca aqui, não é o homem, mas é a voz de Deus. Eu quero liberar aqui essa noite. Você viverá milagres, amém? Se coloque de pé. Priorize o céu essa noite, meu irmão. Priorize os céus. A oferta é o reflexo da nossa prioridade. Antes de finalizar, eu vou contar um testemunho rapidinho. Há 7 meses atrás eu fui convidado a entrar numa responsabilidade que eu não sabia que eu conseguia pagar. Na roda de alguns amigos ali, nós estávamos conversando, e eles falaram: Jorge, tem uma proposta para você de um bem, um carro. E eu falei: cara, mas quanto que vai ficar por mês? Eles falaram um valor absurdo para mim. Eu falei: meu Deus, não dá para pagar. Senhor, não dá. E um dia numa conversa com o apóstolo, ele disse: Jorge, não existe nada que nós não façamos em prol da nossa família que o Senhor ele não venha prover. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: Senhor, o meu apóstolo fala isso porque ele já viveu umas loucuras, mas isso que eu vou fazer é loucura demais. E eu comecei a chamar aquela loucura talvez de responsabilidade da fé. Mas quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós cumprimos princípios, e nós falamos que o que nós vamos fazer é mais por Ele do que por nós, ali Ele se torna provedor. Irmãos, falta 6 meses para eu quitar esse carro. Em uma parcela que eu jamais pensei que eu conseguiria pagar. A minha esposa, ela olha para mim e ela fala: meu Deus, ficou fácil para você. Dá para subir o nível. Sabe o que eu tenho para te falar essa noite? Dá para subir o nível, meu irmão. O Senhor tem algo poderoso para a sua vida. Não olhe para as tuas condições. Talvez a tua realidade de hoje seja outra, mas quando você pisar de fé em fé e você ver Ele colocando no chão, você vai falar: meu Deus, só o Senhor poderia fazer isso. Só o Senhor poderia fazer isso. Eu estava com um pastor esses dias, nós estávamos treinando na academia e entrou nesse assunto. E ele: você se vê, Jorge, dirigindo um carro de 240 mil? Eu falei: pô, isso, glória! Falei: pastor, eu não me vejo dirigindo um carro de 240 mil. Aí ele falou: eu tive uma conversa com você há 7 meses atrás sobre isso. E eu falei: cara, é verdade, parece que eu gosto de apanhar. Quem anda com ele sabe, ele dá dessas, né, pastor André? E aí ele falou para mim: enquanto você não se vê vivendo algo poderoso em Deus, porque isso não é sobre um carro, enquanto você não se vê, o Senhor não pode fazer. A primeira pessoa a ter expectativa nos planos de Deus para você é você. A primeira pessoa a acreditar no plano de Deus terreno para você é você. Você tem que olhar e falar assim: isso é pouco para o meu Deus. Esse é o meu sonho. Talvez você olhe para você, na sua naturalidade humana, você fala: isso é muito para mim. Mas quando você está em Deus, você fala: isso é detalhe para o meu Deus. Tem algumas pessoas em Orlando nesse momento ministrando a palavra, e eles estão vivendo algo poderoso. Talvez você olhe para eles lá e você fala: meu Deus, será que um dia eu vou ter condição de ir para IAP Orlando e viver o que eles estão vivendo? Ei, meu Deus, ei, meu filho, o Senhor é Deus de detalhes. Se é isso que você quer, coloca isso no teu coração, na sua oração, e pede, porque as demais coisas Ele fará. Ele, o que nós chamamos de surpreendente, Ele chama de demais coisas. Sabe o que é isso? Nada demais para mim. O teu Deus é o Deus da provisão, amém? Você que quer nisso, ora comigo, ora comigo. Senhor, nós queremos te dar graças, porque nós sabemos que Tu és o Deus da provisão. Nós sabemos que tudo que o Senhor liberou e vai liberar sobre a minha vida já foi conquistado no mundo espiritual, já está esperando o meu posicionamento. Jesus, hoje eu me posiciono. Eu entro na Tua presença e eu falo: ensina-me a ser obediente perante a Tua palavra, perante o mandato da Tua vontade. Cuida da nossa casa, Senhor. Cuida das nossas finanças, cuida dos nossos projetos. Enquanto nós estivermos aqui ofertando, dizimando e primiciando na Tua obra, que o Senhor venha ser o patrocinador dos nossos sonhos, o patrocinador das nossas vontades. Tudo aquilo que nós fizemos para Ti, que o Senhor venha liberar sobre essa igreja 10 vezes mais, Senhor. Nós profetizamos porque nós sabemos que nós adoramos a um Deus que tudo pode.
E a intenção do nosso coração não é uma vaidade terrena, mas é viver o melhor que o Senhor tem para nós, Jesus. Nós te agradecemos, nós te honramos e nós te amamos, Jesus. Amém. Pode trazer os seus dízimos, primícias.